ungindo a tua igreja, continue derramando bênção, graça à vida do pastor Luiz, para que nessa manhã realmente ele possa trazer palavras encorajadoras, palavras dirigidas à tua igreja, Senhor. Aquebrante os nossos corações, liberta nossas mentes cativas e que as palavras que serão ditas nesta manhã possam realmente frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Quero convidar os que estão com as suas Bíblias a abrirem no livro de Efésios. Aqueles que não trouxeram sua Bíblia, liga ela no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, e depois capítulo 4, versículo 3. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 4, permita-me ler o versículo 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gostosa essa leitura, não é verdade? E principalmente o versículo 6, se dá um mover dentro da gente, né? Há um só Deus e Pai de todos. Ninguém precisa se sentir órfão. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema: comunidade ou panela. Esse termo panela é da minha época lá, a gente escutou isso muito, né? A sua igreja é uma comunidade ou é uma panela, né? Lembra dessa época? Hoje eu não sei como é que fala, não sei qual que seria o sinônimo disso, né? Mas eu quero pensar sobre esse tema. Irmãos, eu escutei uma frase que é uma frase que me leva a meditar constantemente sobre o conteúdo dela. Essa frase diz assim: a maior e a mais atuante força presente sobre a face da terra é a igreja. Eu fiquei pensando nisso e a gente tem visto muitas coisas bonitas, mas também a gente tem visto muitas coisas complicadas. Aí, tirando da mente essas coisas e voltando para um lugar
E pensando nessa frase, que a maior e a mais atuante força presente sobre a face da terra é a igreja, é, sem sombra de dúvida alguma, porque o Senhor Jesus está nela. Amém, irmãos? Eu creio, está nesta igreja também. Paulo, ele nos desafia a cada um de nós a andarmos de modo digno do Evangelho. Então, diante disso, todos nós precisamos saber que a prioridade da igreja, conforme Efésios capítulo 3, versículo 10, é que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida mediante a apresentação de Jesus Cristo por meio, através da proclamação ou pelo nosso testemunho diário. Amém, irmãos? Eu e você, a igreja, ela é instrumento de Deus para que a multiforme sabedoria dele se torne conhecida. Que grande privilégio! E junto com isso, que grande responsabilidade. Privilégio e responsabilidade que esse Deus colocou sobre a igreja. Foi esse mês, que eu não estou lembrando o dia, a gente esteve na igreja Rollins de Getuba, que comemorou 50 anos. Foi esse mês, acho que foi esse mês. E a gente vai passando o tempo, né? É tanta coisa que a gente faz que a gente acaba esquecendo. Eu esqueci o dia, mas eu sei que eu estive lá. Irmãos, foi um tempo extremamente inspirador. Dentre homenagens, dentre festa, lembranças de atuação de Deus na caminhada daquela igreja. E havia 2 pastores que foram os responsáveis para a chegada, ou melhor, para a estruturação de um trabalho ali. Estava lá o pastor Inácio e estava lá o pastor Keio Wassa. E ali, nos comentários, nas lembranças, uma coisa me chamou a atenção, que é interessante, que o pastor Inácio já tinha dito, e os irmãos de lá relembraram. Naqueles tempos áureos em que não tinha igreja, assim, o templo, o pastor Inácio ia lá visitar, e por uma ocasião foi visitar uma pessoa que estava na delegacia. Não era o delegado, era quem estava atrás das grades. E sabe o que ele foi fazer lá? Um batismo. Eu achei interessante isso. E interessante que diz que o delegado tinha preparado a água. Eu não sei se era uma caixa d'água, não sei se ele fez por aspersão, mas estava lá a água preparada. E aconteceu o batismo naquela prisão. Bom, irmãos, se a gente for percorrer por aí, a gente vai escutar muitas coisas extraordinárias. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, após esse acontecimento, ouviu notícias desse que foi batizado ali na prisão. Hoje, pastor. Olha só que coisa. Suas filhas, todas obreiras. Alguém que de uma chamada foi lá. Foi lá falar desse Jesus. Que coisa, irmãos. Um outro acontecimento que a gente ficou sabendo depois, um jovem
foi juntamente com a sua mocidade fazer um trabalho de evangelização na rodoviária da cidade, que ali era assim meio a Cracolândia de lá. E por ocasião encontrou um rapaz ali, pensando em muitas coisas, e foi entregue um folheto. Essa pessoa recebeu o folheto e esse jovem fez uma oração por ele. E Malemar, que disse o homem, fizeram o trabalho e foram embora. Irmãos, passaram anos e anos e anos. E esse jovem, naquela época que era jovem, foi para uma outra cidade fazer um trabalho. E qual foi a grande surpresa? Sabe quem estava lá? Esse que recebeu o folheto. Se encontraram, sim, sem querer, não foi sem querer, alguma coisa Deus fez acontecer. E ali esse olhou e falou assim: conheço você de algum lugar. Não foi lá naquela cidade, naquela rodoviária, que você me deu um folheto e orou por mim? Ele nem tinha lembrado mais. E aquele folheto velho estava dentro da Bíblia daquele senhor. Pastor. Tinha sido tornado um pastor. E naquele momento, naquele compartilhar, ele disse para esse jovem, que já não era mais jovem, que naquele dia ele já tinha decidido a tirar a sua vida. Mas aquele folheto e aquela oração levou a ele a repensar a sua vida. E ele tomou uma decisão. Irmãos, a prioridade da nossa vida, a prioridade da igreja é que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida diante de todos. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Eu e você temos esse grande privilégio. A gente fica meditando, irmãos, a gente fala essa igreja porque a gente faz parte dela, né? Aqui dentro existe um potencial tão grande, mas tão grande, que acho que algum dia nós vamos ter que acertar com Deus algumas coisas. E esse potencial precisa ser canalizado para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E Deus quer usar você, a mim, para isso. Precisamos, irmãos, decidir de que maneira o corpo de Cristo, como ele vai demonstrar esse Cristo ao qual a gente professa, crê, canta, para aqueles que estão ao nosso redor. Não é verdade? Irmãos, eu já falei isso uma vez, vou falar outra vez. Eu estou tendo dificuldade de acostumar com essa cidade de São Paulo. Quem já acostumou, eu vou dizer uma coisa para vocês: parabéns. Porque, irmãos, como parece que as coisas, tem muitas coisas que ficam fáceis, mas por outro lado, outras ficam mais difíceis. Como é difícil a gente ter relacionamentos mais profundos e significativos. E como que nós vamos transmitir esse amor de
graça de Deus para essas pessoas que nunca estão perto de nós. E se acontece, irmãos, é graça, é milagre de Deus. Às vezes a gente vê, tem pessoas que chegam a essa igreja. Como é que você chegou, né? A gente vai ver a história, é um negócio assim, de Deus. Cada um de nós estamos na responsabilidade de andarmos e mantermos a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, não só em fazer as coisas, não só em pensar missões, não só pensar, vamos fazer agora, né, o culto de Natal, não é só nós termos assim, o amor que está sendo derramado aqui entre nós, o suportar um ao outro, não é só isso, irmãos. É também nós olharmos além, fronteira, as portas da igreja. Eu estou meditando sobre isso. E uma das coisas que essa igreja que vai transmitir essa multiforme sabedoria de Deus, ela precisa se manter unida. A igreja já tem todo o poder que precisa. Amém, irmãos? A igreja já tem todo o poder que precisa. Por quê? Porque o Senhor já mora nela. Ontem nós tivemos um casamento, não sei se todos estão sabendo, nosso pastor jovem, Pedro Vieira, ele se casou. E um outro pastor lá, muito brincalhão, ele falou assim: o presidente está aqui por um motivo, vai canonizar a Igreja Evangélica Hollins de Vila Sônia, porque ele é pastor de Vila Sônia. Aí ele explicou por quê. Porque está acontecendo um milagre aqui. É o pastor jovem casando, né? Está acontecendo um milagre aqui, que é um milagre realmente comprovado. Irmãos, nós temos isso, muitos milagres, além desse, né? Muitos outros acontecer. Nós vimos o testemunho do seu Luiz. Tinha uma bruta de uma pedra, tinha que fazer a cirurgia, vai lá, faz os exames, cadê a pedra? E não só isso, irmãos. Tem muitas vidas que estão aqui por um milagre de Deus. A igreja já tem todo o poder que precisa, porque o Senhor é o Senhor dela. Quando a gente fala sobre essa questão da unidade do corpo de Cristo, irmãos, você conhece alguma igreja que parece que eles estão se degradando? Não vai nem volta? Ou melhor, só está voltando, né, quando isso acontece? Conhece alguma igreja que pessoas são sedentas por poder? A reunião, a assembleia para a eleição, irmãos, é facada para todo lado. Aqui na igreja Hollins de Boston, a gente tem que procurar paulada. Mas irmãos, para nós mantermos a unidade, nós precisamos entender uma coisa muito importante. A existência nossa, a existência da igreja, é para que essa igreja, ela seja um instrumento de vida, e não de morte. Irmãos, quando a gente olha lá no livro de Zacarias, capítulo 4, nós vemos esse profeta, ele vê um grande monte, no qual o Senhor tinha dito para ele que ali passaria a ser uma grande campina.
E Zacarias começou a olhar em volta para ver se isso seria possível, se isso iria acontecer, de onde que viria o poder para aplanar aquela montanha, para que ela pudesse se tornar uma campina. E a palavra de Deus veio a ele e disse: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse Deus, Ele tem poder para aplanar, como é esse acontecimento no livro de Zacarias. A tarefa sobre-humana que requer poder sobre-humano. Acho que nós precisamos aprender a depender mais desse Deus. Não é verdade, irmãos? Quantos anos orei pela conversão dos meus pais? Quantos anos? E nunca é uma palavra muito forte, né? E não acontecia. Irmãos, é graça de Deus, mas no dia que meu pai foi um tipo de um AVC, um derrame, enquanto eu estava no hospital, ali ele entregou a vida para Jesus. Alguns anos atrás, minha mãe resolve batizar. Nós não podemos deixar de olhar, crer e buscar nesse Deus poderoso, o qual nós cremos, para que Ele faça a sua obra, não só aqui entre nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, pais que têm os filhos que não conhecem o Senhor Jesus, não desanime, continue a orar. Vocês estão orando por parentes, não desanime. Vocês que estão orando pela vizinhança, esposas que não têm os maridos convertidos, não desanime. Maridos que têm as suas esposas não convertidas, não desanime, ore, creia. Às vezes, para transmitir essa multiforme sabedoria de Deus, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho quieto, né? Porque às vezes o que a gente fala mais atrapalha do que ajuda. Mas se a gente for orar, irmãos, Deus pode fazer. E nós já estamos vendo Deus fazer. Sabemos que o único poder da igreja é o Espírito Santo de Deus. E o texto diz aqui que há um só Espírito. Ele mesmo, em toda parte, onde quer que a igreja esteja, esse Espírito não muda. Por isso, irmãos, nós podemos confiar, nós podemos clamar a Ele. Amém, irmãos? Vamos, num coração assim, depender dessa pessoa, o Espírito Santo de Deus. Quando eu falei que comunidade ou panela, eu gostaria de mostrar aqui para vocês essa diferença entre a comunidade de Cristo, a panela ou o clube. Vou pedir para o Irene projetar para a gente. Vamos primeiro começar com a comunidade de Cristo. Essa comunidade, primeira coisa, ela busca em primeiro lugar o interesse do reino de Deus. Não há novidade aí, né, irmãos? E também busca o interesse das pessoas que fazem parte desse corpo. O importante é atender às necessidades dos irmãos e não apenas às minhas necessidades.
Essa comunidade de Cristo, ela é uma comunidade heterogênea. Vamos lá? Formado por pessoas de todas as camadas, classes, raças, culturas. Se não há pelo menos uma abertura singular e real para todos os que a procuram, esse grupo, todos serão muito bem-vindos e hão de receber o carinho e muita atenção. Nossa, não tem classe, não tem raça. Todos são bem-vindos. Outra característica dessa comunidade de Cristo está marcada pela sinceridade. Todos são irmãos em Cristo Jesus. Todos são encorajados a contar suas necessidades, suas bênçãos, vitórias e também derrotas. O testemunho se transforma numa ocasião onde eu sou melhor conhecido e conheço melhor os irmãos. Para quê? Para que a gente possa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu fico triste que em muitas igrejas estão tirando esse momento do testemunho. Eu fico triste também de escutar que às vezes pessoas que vão dar o seu testemunho vai contar a bênção. Alguns começam a pensar assim, já está assim, como é que é metido, né? Ela conta a verdade. Às vezes a pessoa que vai fazer isso também vai com essa intenção. Essa comunidade de Cristo, ela tem por uma característica que ela é aberta. Há um interesse sincero por outras comunidades próximas. Numa igreja grande, o problema não é a formação de vários grupos ou comunidades. Isso se torna importante e até necessário, se quisermos que os membros tenham comunhão uns com os outros. O problema existirá quando esse grupo se fechar em si. Um grupo de koinonia deve ser comunicante, aberto para dar e receber. Aí, nessa comunidade, existe uma oração, e essa é a oração da comunidade de Cristo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Essa é a oração dominical, né? Tá. Para fazer uma diferenciação, vamos olhar como é que é uma panela. Primeiro, busca em primeiro lugar os seus próprios interesses. Aí, quando os seus interesses de alguma forma é ferida, ou aqueles interesses já não mais atende, então tchau mesmo. Aqui já tinha o que dar, já dei, o que tinha que receber, já recebi, então tchau mesmo. O importante é que as minhas necessidades sejam atendidas. Ponto final. A outra característica da panela é que ela tem que ser homogênea. O importante é que todos sejam iguais a mim. Pensem e ajam do jeito que eu acho certo. Só há pessoas de classes sociais do mesmo nível. Os mais pobres, aí, coitados, vão ficar envergonhados e vão envergonhar os outros. Culturas e raças iguais. Irmãos, a igreja Holiness
tem isso é o que eu entendo que Deus deu, que esse lado para evangelizar também os orientais, os niqueis. Mas deixa eu dizer aos irmãos que não são niqueis, eu louvo o nome do Senhor pela vida de vocês. A riqueza que traz isso para essa nossa realidade. Que coisa preciosa, irmãos. Eu não sei como é que muitos aqui que não são niqueis, como é que se sentem. Tem alguns que não são niqueis, que parecem que são mais niqueis do que os próprios niqueis. Tem não niqueis que estão evangelizando os niqueis, o qual nós que somos niqueis não estamos fazendo tanto quanto ele está fazendo. É impressionante isso, irmãos. Parece que esses que não são niqueis amam mais os niqueis do que nós que somos niqueis. Quantos talvez aqui já, muito antigamente, naquele sistema difícil, sofreram discriminação? Hoje chamamos de bullying. Quantos foram bulados? Irmãos, eu me lembro, porque eles contaram lá na igreja de Campo Grande. Você desliga aí. O pastor Castilho, brasileiro, pastor hoje Eurides, como sofreram, mas pela teimosia deles, por acreditar e por amar a Deus, permaneceram ali. E hoje, irmãos, são pastores da Igreja Evangélica Rolinhos no Brasil. Panela, um clube, também é caracterizada pela hipocrisia. Olha só o que diz: cada um procura mostrar que está melhor que o outros. Todos querem ser bem vistos. Só conto as partes positivas da vida. E as partes negativas, bem, aí eu vou esconder. O testemunho é uma ocasião de contar vantagens e dizer discretamente: veja como eu sou bom. Vai ser bom lá longe. O meu pastor nem consegue ensinar essas coisas aqui na minha vida. Vai ser bom lá longe. Se eu não estiver nessa igreja, o louvor não vai. Ah, irmãos, deixou de ser de Cristo a igreja. Outra característica dessa panela é que ela é fechada. Nem se comunica com outras panelas. Se o seu corpo está bem, outros que se virem. Vamos falar um português aqui um pouquinho mais. Os outros que se danem. Talvez não pense assim conscientemente. Imagina, que horror pensar assim. Mas agem assim. É marcado por um espírito de competição quando há outras panelas por perto. Ok. Último, a oração da panela. Essa é boa, irmãos. Qual que é a oração da panela? Nunca falte feijão, Senhor Jesus. Não é? Só aqui, lá no finzinho, vão tirar o amém, viu? Vão tirar o amém, tá? Olha só a oração da panela. Pai meu que estás nos céus, por ocasiões que estou com problemas, santificado seja o meu nome, estabeleça-se o meu reino, seja feita a minha vontade aqui na terra e também no céu. O meu pão de cada dia, se possível por 50 anos, dá-me hoje. Perdoa os meus pecados. Puxa, cometi por engano ou lápis. Não tenho culpa. Irmão, esse negócio aqui hoje está muito complicado. Talvez um dia nós podemos pensar sobre isso. Assim como não perdoo os meus devedores. Talvez possa perdoar, mas esquecer, negue. Jamais. Zetar. Nunca.
Não me deixes cair em tentações desagradáveis. As agradáveis que satisfazem a minha carne, bom, aí a conversa é outra. Pois a mim deve pertencer todo o reino, poder, glória para sempre. Tira o amém. Irmãos, talvez possa sair uma pergunta fatídica agora. Nós nos parecemos mais com uma comunidade ou mais como uma panela? O que é isso, pastor? Nós, panela? Às vezes tem algumas coisas que estão meio misturadas. E nós precisamos ter muito cuidado e pedir graça de Deus para que nós sejamos verdadeiramente uma comunidade de Cristo. Amém, irmãos? E Senhor, eu me coloco nas tuas mãos para que eu possa ser esse instrumento do Senhor para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E usa a minha vida, Senhor. E, irmãos, não tem se é mais velho, se é mais novo, desde o mais pequenininho até o mais idoso. Amém, irmãos? Amém. Queria repartir isso com vocês. Isso seja um desafio para todos nós. Nós já estamos fechando o ano de 2013. Nós estamos entrando no ano de 2014. E que esse ano de 2014 seja um ano marcado em que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. E Deus vai usar cada um na sua maneira particular. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos pedir isso para Deus? Os irmãos que estão conosco, pessoal aí pastor, um dia nós podíamos ir lá assistir o culto lá no Exército da Salvação, né? Não é assim, uma panela vai visitar outra panela, não é isso não. Uma comunidade vai estar junto com outra comunidade, para a glória do Senhor. Eu quero convidar vocês também a orar por esta igreja. Queremos que você seja um parceiro com a gente, a clamar juntos, Senhor, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através de cada um aqui, pessoas que são membros desta igreja evangélica. Senhor, eu quero colocar minha vida diante de Ti. Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor nessa manhã. O Senhor pode me usar. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu não sei como, mas o Senhor, na sua multifaceta, o Senhor me use. Eu quero ser esse instrumento para a glória do Teu nome. Que tal cada um poder dizer isso para o Senhor nessa manhã? Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Amém? Vamos orar juntos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Fale. Faça, Senhor, de nós. Faça dessa igreja, desse corpo, um instrumento que será usado para que a tua multiforme sabedoria seja conhecida. Oh Deus, usa cada vida aqui, porque os teus olhos são filhos e filhas preciosas para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Jesus amado,
queremos confessar nesta manhã que nós somos uma comunidade do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que com a Tua presença o Senhor possa produzir o dinamismo necessário para que essa comunidade possa impactar esse bairro, possa impactar muitos lugares. Senhor, a gente tem visto, tem muitos irmãos que fizeram parte dessa comunhão, estão em outros lugares. Ó Deus, usa eles também, para que o reino de Deus seja expandido, para que a multiforme sabedoria de Deus, através da vida de cada um, através da vida dessa igreja, seja conhecida. Muito obrigado a Deus. Abençoa cada vida aqui, fortalece a fé, ó Deus, e possamos ter essa fé, crer que aquele que está em nós é maior. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, nós oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, podemos sentar.